A gente vai fazer um apanhado geral, então, de testes especiais, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, gente, é organizar os principais testes por articulação, e depois a gente vai falar deles com mais detalhe. Então, pelo menos, esses slides aqui que tem de síntese, é interessante você pegar, imprimir e todo dia, a cada 2 dias, dar uma lida. Todo dia, a cada 2 dias, dá uma lida. Deixa ali num lugar fácil, né? Que às vezes um momentinho que você tem, 15 minutos que você tem, que você possa ler com atenção, você vai lendo, porque teste especial não tem que decorar, tá? Não gosto de falar essa palavra, mas infelizmente é assim. Primeiro porque tem nome próprio, né? Quando tem nome próprio, não nos ajuda muito, e que tem as suas especificidades também, tá? Então, aqui tem uma síntese dos principais, depois tem os slides explicando cada um deles e com o tempo vocês podem ver aí direitinho, tá? Travou? Voltou? Então, vamos lá. A gente vai ter, então, no quadril, Ober, Eli, ou Eli, Thomas, Patrick Lefebvre e Trendelenburg, como os principais. Sempre que eu falo principal, são os que mais aparecem nas provas, tá? Então, olha só, Ober vai verificar a rigidez do trato iliotibial e músculo tensor da face lata. Eli, flexibilidade do reto femoral. Thomas, flexibilidade do complexo ilio-psoas reto femoral. Patrick Lefebvre, triagem para disfunção da articulação sacroiliaca, especialmente, né, lombar ou do quadril, ou espasmo do ilio-psoas, mas especialmente sacroiliaca, que é nas provas. Trendelenburg é a avaliação do glúteo médio, que a gente fala mais na aula lá, que a gente falou das lesões nervosas periféricas. Quem não teve a aula ainda, aguarda. Na sequência, pessoal, tem descrito tudo, tá? Como é feito o teste, né? O que que o teste avalia, como é feito o teste, qual é o resultado. E aqui é o que eu disse para vocês, não tem jeito, é algo que tem que repetir, né? Então, no mínimo, essa parte aqui, que são essas sínteses, a gente tem que decorar e a gente tem que lembrar, né? Ober, iliotibial, Eli, reto femoral, L, Thomas, reto femoral elipsoas, Patrick Lefebvre, sacroiliaca, Trendelenburg, glúteo médio. Então, já lembrar, e aí os detalhes, pode ser que caia na prova? Pode. Então, teste especial cai muito, e cai simples, tal teste serve para tal coisa, e cai complicado também, perguntando como é que faz o teste. Aí não tem jeito, tá? Então, aí é com vocês mesmo, tá joia? Então, aqui na aula tem todo o material, todos os testes, e a minha recomendação foi o que eu disse, a gente pegar, olhar, ler isso, reler, 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 até entrar na nossa cabeça. Esses que estão listados aqui, gente, já são os mais importantes, então nem tem como destacar para vocês que A, B, C ou D é mais importantes, porque aqui já está bem resumidinho, tá? Mas vamos lá. O de Ober, o trato iliotibial, né, decúbito lateral, deixa a perna ali paradinha, solta a perna e verifica se tem encurtamento. Então, avalia a contratura do encurtamento do trato iliotibial e do músculo tensor da face lata. Eli, avalia a flexibilidade do reto femoral. Então, quando faz a flexão aqui do joelho, né? Levanta a articulação do quadril. Thomas é aquele teste que puxa uma perna, né? Abraça uma perna e a outra fica esticada e avalia tanto o ilio-psoas quanto o reto femoral, se vai ter esse comprometimento. Patrick Lefebvre é esse da sacroiliaca, aí tem as posições todas, e o Trendelenburg, que é a fraqueza do glúteo médio, que a gente falou aquele dia, né? Para quem já assistiu a aula, vamos ver se lembra, para quem não assistiu, então eu vou falar aqui de novo. Caiu Trendelenburg na prova, você desenha a pelve, desenha a perninha,
E por enquanto isso. Aí você vai lá e fala, esse é o pé de apoio, esse é o glúteo médio lesado. Então, na avaliação é o mesmo do pé de apoio, certo? A pelve inclina para o lado contrário. Então, faz a setinha para lá, tá? E a outra coisa que pode cair é em relação à coluna. A coluna, para compensar, inclina para o lado de cá. Então, caiu questão de Trendelenburg, faz esse desenho, esses elementos. Pelve, perninha, pé de apoio, glúteo, setinha da pelve, setinha da coluna, que não tem como errar, tá, gente? Então, fazendo isso, daí você analisa as afirmativas, que consegue ver direitinho, né? As afirmativas que apareceram ali, dá para acertar a questão. E o melhor jeito, esse aqui é um que dá para a gente ter essa noçãozinha aqui melhor, né? E não precisa ficar decorando, cai para o outro lado, cai para o mesmo lado, é para o pé de apoio, decora o desenho, que na hora sai. Joelho e pé. Então, aqui a gente tem alguns testes que são mais comuns, então tem o ângulo Q, o teste, né, a gente já até comentou sobre ele, vamos falar de novo. Os de menisco, que é Apley, McMurray e sinal de Paille. Aqui fala, né, que o McMurray avalia principalmente o corno posterior do menisco medial, algumas provas colocam isso, outras não. O teste de LCA, que é a Lachman, gaveta e pivot shift. O de LCP, que é desculpa, LCA, gaveta anterior, LCP, gaveta posterior e Godfrey. Então, gente, aqui também, tá? Esse slide aqui que tem a síntese é aquele que a gente tem que decorar, porque pelo menos os principais testes das estruturas a gente tem que decorar. De preferência, então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar e vai estudar aqui todos, né, esses outros slides, para ver o teste como é que é feito, a mensuração, como que traça a linha e tudo mais. Lembra que o ângulo Q, né, é menor nos homens e maior nas mulheres. Quanto menor, maior a tendência para o varo, quanto maior, maior a tendência para o valgo, que a gente já falou do ângulo Q em alguma aula. Aí, pessoal, tem os testes gerais, né? Então, de menisco, a compressão com a rotação do menisco, e daí, como sinal positivo, o paciente sente dor. O teste de Paille, que é sentar nessa postura de índio, né? E aí também, como resultado positivo, o paciente sente dor. O de McMurray, que daí é feito em decúbito dorsal, não ventral, que é aquele que suspende a perna, né? E vai fazer a rotação da perna. Então, esses são os principais que a gente tem, né? De menisco. Aqui está sintetizado o de cruzado anterior. Então, o pivot shift, o Lachman e a gaveta anterior. Mesma coisa, gente. Tem que pegar e estudar, tá? A gente ficar lendo tudo aqui agora não vai adiantar. Só o pivot shift que faltou a descrição aqui, né? Mas aquele material extra que eu passei para vocês tem. Aqui no slide mesmo ficou faltando a descrição do pivot shift. Cruzado posterior, então gaveta posterior, tem aqui ó, o sinalzinho para onde que empurra, né? Como que é feito o Godfrey. Aqui tem alguns extras, tá, pessoal? Então, que não estão naquela lista, porque aquela lista sintética são os que mais caem, né? Mas daí alguns extras que podem ter. O teste de Dreyer, que vai, né, avaliar se tem fratura patelar, cai muito pouco, tá joia? O de Zoller, que é o teste de apreensão, eu não sei se vocês lembram, que a gente abaixa a patela e pede para o paciente contrair o quadríceps. Esse aqui para síndrome fêmuro-patelar, patelo-femoral, fêmuro-patelar. O McConnell,
para acondromalácia, tem todo explicadinho, também cai muito pouco. Um que não está lá na lista, mas que cai mais, eu até vou colocar aqui em vermelho, não sei por que ficou fora da lista, é o teste de Thompson. Então, o teste de Thompson cai mais porque ele avalia a integridade do tendão calcâneo, tá? Então, avalia a integridade do tendão calcâneo. Basicamente, o paciente fica, né, de barriguinha para baixo, com o pé sem apoio, e daí o examinador comprime aqui a panturrilha, a hora que aperta a panturrilha, o pé faz plantiflexão. Mas aí o que que acontece? Se comprimiu a panturrilha e o pé não fez plantiflexão, é porque tem lesão aqui do tendão, né? Não está passando ali a força de contração. E o de Kleiger avalia o ligamento deltoide, que é aquele ligamento da parte medial, né? Do entorse medial. Também cai pouco, tá, gente? Então, assim, ó, esses que estão aqui são os que valem mais a pena. Eu só colocaria aqui a mais, então, o de Thompson, que é aquele do tendão calcâneo. Vale a pena que eu digo assim, gente, cai mais, tá? Então, esses aqui, ó, tem que dar uma olhadinha aí para a prova sabendo, porque a chance de cair é maior. Bem, na coluna a gente tem dois testes que é para permeabilidade da artéria vertebral, que é o teste de Addison e de Magini. Então, vou mostrar aqui que fica mais fácil, tá? Então, o teste de Addison, na verdade, é da artéria subclávia, eu falei que as duas é a vertebral, né? Da subclávia, mas basicamente, então, vai fazer essa posição do braço do paciente, enquanto o examinador verifica o pulso. E aí, coloca para trás. Se o paciente tiver compressão nessa região aqui, ó, do desfiladeiro torácico, que é onde passa o plexo braquial e passa também a artéria subclávia, interrompe o pulso, tá? Aqui dessa artéria. E o de Magini, ele já é feito para testar a insuficiência da artéria vértebro-basilar. Então, para ver justamente se tem algum déficit da artéria vértebro-basilar. Então, se a gente olhar aqui, ó, o paciente é instruído a estender e rodar a cabeça e manter a posição de 15 a 40 segundos. E vai ser positivo se ele tiver sensação de vertigem, nistagmo, náusea, vômito, porque quando ele faz assim, ele vai ficar numa posição que ele comprime a artéria vertebral. Não cai muito. Coluna cervical. Então, na cervical já tem outros vários também. O Spurling, distração, Valsalva, Bacode e Sharp-Pouchet. Aqui, gente, o Spurling de compressão foraminal, teste provocativo para radiculopatia cervical. Distração, resposta positiva quando reduz os sintomas, já vou passar. Valsalva, detecta lesão que ocupa espaço do canal cervical, como tumores e hérnias, para dentro do canal vertebral. Bacode, avalia a presença de sintomas radiculares raiz C4 e C5. Sharp-Pouchet, avalia a integridade do ligamento transverso e instabilidade da coluna cervical superior. Então, vamos lá. Isso não está aparecendo todos, não. O de Spurling é o de compressão, né, que é feita essa força de compressão e ver se vai aumentar sinais radiculares aqui, tá? Na coluna cervical, para hernia de disco. De Jackson é uma variação do Spurling, que faz com rotação. E aqui do lado, não sei porque não apareceu nos slides de vocês, vai aparecer o teste de distração. Se assim, né, é compressão, a hora que afasta, faz a tração, é o teste de distração que ele fala aqui, tá? Esses são os mais feitos. O teste de Valsalva, então, pede para o paciente, né, prender a respiração, fazer a manobra de Valsalva, ele vai verificar se tem aumento de dor, de radiação ou de algum sintoma nessa região cervical a fazer o teste. O Bacode, que vai colocar a mão aqui em cima, né,
e verificar se o paciente tem algum sintoma radicular que aumenta ou diminui. Então, se, por exemplo, o paciente fizer e sintomas diminuir, a compressão extradural cervical. Se o sintoma aumentar, pode ser pressão no triângulo do escaleno. Então, são testes também que eu não vejo muito cair em prova. E o de Sharp, por ser, é fazer a palpação com, na verdade, imprimir uma força ali, né? Para empurrar a vértebra. E o que pode acontecer é a gente ter, então, essa sensação de que a vértebra desalinha, tá? Então, translação excessiva aqui do Atlas, dá para sentir, assim, como se desalinhasse um pouquinho a vértebra. Esses testes de cervical também não vejo cair muito, mas o de compressão e o de distração ligados à compressão, né, de raiz, tá? De coluna torácica, teste de Adams, de Beaver e de Chelpman. Então, muitas vezes aqui da coluna torácica vai ser justamente para verificar se tem a presença de gibosidade, tá? Então, de Adams é esse aqui, onde aparece, né, a gibosidade, quando a pessoa tem escoliose, e aí, né, a parte mais alta da escoliose vai destacar. O teste de Chelpman é nessa posição aqui que vocês estão vendo, que a pessoa faz o movimento e daí vai se perceber se, por exemplo, a escoliose acentua ou melhora. E o sinal de Beaver, ele é muito comum no lesado medular, tá? Nível T10. Então, já falando para vocês, pede para o nível T10 é esse nível aqui do umbigo. Pede para o paciente fazer como se fosse fazer um abdominal, naquele abdominal que a gente faz. Como esse paciente tem o nível T10, o abdominal de cima está preservado e o de baixo não, de baixo, né, abaixo da lesão, não tem força, no sinal de Beaver positivo, vai ter o desvio da cicatriz umbilical para cima, quando o paciente faz esse movimento, como se ele fosse fazer um exercício abdominal, tá? Então, o sinal positivo é o desvio da cicatriz umbilical para cima. De coluna lombar, LASEG, índice de Schober, Slump Test e Milgram são os principais que a gente tem. Então, LASEG, dor lombar associada à compressão do nervo ciático, né? Onde a gente tem muitas vezes a dor na região lombar e a dor irradiada. O índice de Schober vai avaliar a mobilidade da coluna lombar. O Slump também avalia a mobilidade da estrutura sensível à dor no canal vertebral e também é uma avaliação neurodinâmica, a gente já vai mostrar. E de Milgram avalia a força de abdominal e a irritabilidade intratecal. Então, LASEG, aqui ficou meio ruimzinho, mas dá para ler, né, pessoal? Faz esse movimento passivo da perna e o paciente ele vai sentir dor, então, né? Dor lombar a partir de 30 graus indica o LASEG positivo. O de Schober faz uma marquinha aqui na lombar do paciente de 10 centímetros e daí, né, mede, claro, para marcar 10 e pede para ele inclinar para frente e aí avalia essa distância. Então, também tem um indicativo aqui, né? Então, por exemplo, a distância das duas marcas, inicialmente em 10, alonga-se para 15 ou 16, índice de Schober de 10 a 15 ou 10 a 16, né? Então, isso que a gente vai anotar. O defeito na flexão vai ser quando esse índice, essa medida ficar menor que 14 centímetros. O paciente não está conseguindo. O slump test, gente, que é o teste como se fosse de tensão, né, neural, o paciente vai fazer a elevação, ou a gente pode fazer aqui para ele, e ao mesmo tempo vai fazer a flexão aqui, fazendo todo esse alongamento da parte posterior, tá? Ou pode-se fazer o terapeuta aqui em cima, o paciente esticando,
para ver se tem esse alongamento neural ou se falta mobilidade desse complexo. E o teste de Milgram, que aí vocês estão vendo aqui que o pezinho está afastado, ó. Eu não ia passar nesse teste, né? Manter essa posição, mais ou menos 5 centímetros da maca por 10 a 30 segundos, para avaliar a força do abdominal. E também, se o paciente tiver patologia compressiva, ele sente aumento da dor. Não sei porque ficou os slides em branco, mas aí depois tem esse outro teste que não estava listado lá, mas que acho que vale a pena a gente citar, que é o de Brudzinski, que é o que detecta a rigidez no pescoço, muitas vezes ligados a meningite, irritação meníngea. Então, o paciente está deitadinho, né? A gente faz essa força aqui para flexionar o pescoço. Pode ter uma rigidez muito grande no pescoço, ou na hora que flexiona o paciente, também flexiona o pescoço, o paciente flexiona a perna. Está muito ligada à irritação meníngea, é um dos testes que é feito para verificar se tem meningite, né? Desconfiar de meningite. Então, aqui não tem jeito, pessoal, como eu disse para vocês, tem que pegar e tem que dar uma olhada com bastante carinho nos testes e repetir, tá? O máximo possível, o máximo que vocês puderem. Quando a gente chega em membro superior, daí fica um pouquinho pior, porque a gente tem muito teste do ombro. Então, no ombro, a gente tem teste demais. Então, só aqui, ó, teste de impacto subacromial ou da integridade do manguito rotador. Tem o de Knee, Hawkins, Kennedy, Okun, queda do braço, que é o de Codman, de Pat, de Gerber e de Job. E cada um deles vai ter uma especificidade também. Então, não tem como a gente saber se não for ralando. Aqui não apareceu a figura, no slide de vocês está aparecendo, eu não sei por que deu erro aqui, tá, gente? Aí depois qualquer coisa vocês vejam aí. Mas o teste de Job, o de Nier, desculpa, o terapeuta vai levar o braço do paciente nesse sentido, né, de flexão, e vai fazer a compressão nessa região aqui do ombro. E aí o paciente sente dor nessa região. Depois vocês olham direitinho na figura, uma pena que não está aparecendo. Deixa eu só tentar de novo. Não, não aparece. Engraçado que aqui embaixo no meu está aparecendo, mas a hora que ele reflete, ele não aparece. Deixa eu ver o de Okun. De Okun também não. Aqui o de Hawkins Kennedy já aparece. Então, o teste de Ni, tá? Só para a gente acompanhar aqui, ficou pequenininho, né? Ele é feito, então, para avaliar impacto na região subacromial, na bursa. Alguns também falam que avalia supraespinhal, porque provoca impacto, e ele também está positivo em doenças do supra, capsulite adesiva, instabilidade. Então, o avaliador vai elevar o braço do paciente passivamente, forçando a elevação em um ângulo entre a flexão e a abdução, e vai fazer uma forte pressão na articulação glenomeral, em posição, então, que vai gerar esse aumento de tensão. Alguns autores falam só para rotação interna, outros para externa, mas basicamente a gente faz aqui essa posição e faz a força para baixo. E aí vai verificar se tem o impacto na articulação. Depois olha a figura, tá? O Jokun, paciente... Ai, eu tô com dor. Coloca o braço nessa posição aqui, ó, que é a mão na parte oposta, e aí também o examinador eleva o cotovelo e vê como é que vai ser essa reação aqui na região acromial do paciente, aqui em cima. Então, teste positivo quando o paciente sente dor ao movimento, síndrome do impacto subacromial, dor na cabeça longa do bíceps. Hawkins Kennedy, daí já é aqui, essa aqui está aparecendo, né?
que também o terapeuta vai estabilizar aqui a região da escápula e vai fazer esse movimento mais forçado aqui para a rotação interna. O de Pati não está aparecendo, mas é o braço nessa posição de rotação externa. Alguns autores falam que avalia especificamente o subespinhoso. O de queda do braço, que é o de Codman, aí está aparecendo, né? Manter o braço nessa posição esticada, ele tende a cair. O de Gerber, o lift-off, acho que eu não consigo fazer esse. Deixa eu ver. Ah, não, estou conseguindo. Que é afastar a mão aqui, né? Dessa parte do tronco, coloca perto do corpo e afasta. E o de Job, que também não está aparecendo, que é o da lata vazia, tá? Mas nos slides que eu mandei para vocês deve estar aparecendo. Se não tiver, depois vocês me mostram. Que daí também vai ser nessa posição aqui com a mão para baixo. O terapeuta faz força, né, para baixo, o paciente força para cima. O teste de coçar ou de Apley cai menos, mas é justamente isso que vocês estão vendo aí na imagem. Vocês conseguem fazer? Alcançar a escápula aqui, a parte de cima. Aqui eu não vou conseguir. Na parte de baixo. Está aparecendo aí para vocês? Para mim não está aparecendo, gente. As figurinhas, se estiver aparecendo, tá ótimo. Então, gente, não tem jeito. Os de membro superior acaba ficando mais difíceis ainda por conta desses testes todos do ombro, tá? Teste do lábio glenoidal e do bíceps. Então, o de Argson é o do bíceps braquial. O de Speed vê tanto o bíceps quanto o lábio glenoidal, que é a estabilidade, e de O'Brien também a ruptura do lábio, tá? Aí apareceu a posição do teste, avalia a ruptura do lábio glenoidal, e aí tem toda a explicação, tá, gente? Então, o paciente fica ali na posição de teste, 10 graus na frente do tórax, 90 graus, rotação interna, e daí coloca a resistência. E o paciente sente dor nessa região de dentro. O de Speed, que é com a palma da mão para cima, que também vai ser, né, com essa realização da força para baixo. E o de Argson, que ele identifica, avalia, treinando a cabeça longa do bíceps, se ele está naquela corredeira da cabeça longa ou não. Então, para identificar se ela está saindo do lugar ou não. Inclusive, se tiver ruptura da cabeça longa, pode aparecer esse sinal aqui de Reuter ou do Popeye. Esses são os testes da instabilidade do ombro principal. Também tem de apreensão, que aparece menos, mas nessa posição aqui que a gente está vendo, o terapeuta ele faz, né, a intenção de levar mais para trás, o paciente sente já um desespero danado, para falar o mínimo, porque é a posição de luxação do ombro, normalmente para instabilidade anterior. De Rockwood, parece ali o que a gente viu de apreensão, só que daí nessa postura sentada. Aqui estava na postura deitada, e esse aqui também pode ser feito em diferentes angulações. Quanto maior a angulação, mais vai forçar, tá? Aqui tem um resuminho. Lembra que esses aqui, né? A gente sempre tem que lembrar. Então, ruptura do lábio glenoidal, Speed O'Brien, os que mais caem, do impacto subacromial, Nier, Hawkins, Kennedy, Okun, instabilidade do ombro, apreensão, Rockwood, e Arginson, que é do tendão no cabeça longa do bíceps, e o de Apley vai ver se tem a degeneração, tendinopatia no manguito rotador. Esses são os mais difíceis, gente. Pelo menos, eu acho mais difícil, né? Então, eu tenho que ralar mais nesses aí, que são os de ombro, tá? Cotovelo, punho e mão é fácil, então tem os principais, só que tem que saber também para que serve, né? Então, o Filkstein para Deckervine,
Para mediano, que é a síndrome do túnel do carpo, Fallen e Tina, os principais. Para epicondilite lateral, Cosen e Mil. O teste de Allen, permeabilidade dos vasos que irrigam a mão. E o teste de compressão no canal de Gaio, se há compressão do nervo ulnar, né? Que é o nervo que passa no canal de Gaio. Então, aqui está o de Flinkstein, que é aquele para Deckervine, né? Que é nessa região aqui do punho. Tendão, né? Do abdutor longo, extensor curto do polegar. Isso aqui já caiu muito em prova. Hoje em dia quase não cai. Mas já que está aí, né? Sempre dá uma olhadinha. O do nervo mediano, que era a síndrome do carpo, de Fallen, o clássico, que é a mãozinha aqui. Fallen invertido, que é esse sinal da prece. E o de Tinel, que faz a percussão. Opa! Como faz a percussão aqui nessa região do túnel, tá? O de epicondilite lateral, de Cosen e de Mil, também sempre lembrar desses dois. E o teste de Allen, que vai fazer o teste da permeabilidade. Então, comprime os vasos aqui do lado, né? A mão ela tende a ficar mais branca, perder a coloração, e solta e verifica se volta a coloração da mão. Aqui, mostrando mais um teste, que é Buneu-Liller. Nunca vi caindo, tá, gente? Mas ele pode, para verificar, então, os músculos intrínsecos da mão e os testes de tensão neural. Não sei se é a cara do Sara pedir teste de tensão neural. Aqueles testes que verifica se tem tensão no plexo, no mediano, no radial. Mas esses são os principais que a gente tem, tá? Então, o teste de tensão neural 1, que é de todo o plexo, que é nessa posição com a palma da mão para frente, né? Então, aqui tá aberto, tá, gente? Abaixa o ombro e faz aqui essa extensão do punho. Aí o do mediano, ele segue esse mesmo padrão, que é o padrão do teste de tensão neural do plexo. E o nervo radial, ele muda porque, em vez de ser a mão assim, é a mão assim. Mas daí vai verificar também a tensão. Então, esses aqui são os testes de tensão neural, para a gente separar, né, em categorias. Bora lá, pessoal. Obrigação mínima, então, tá? Obrigação mínima são especialmente os testes de quadril, tá? Então, isso é feeling, até pela característica de outras provas. Teste de quadril cai mais. Joelho e pé, sempre importante. Os de coluna quase não cai. O que mais cai é de lombar, tá? Os outros quase não caem, então vou só destacar o de lombar. E aí vem a complicação. Deixa eu colocar aqui no resumido, que é melhor. Aqui, que são os de ombro, que eu acho os mais difíceis, e cotovelo, punho e mão, que daí são os testes são mais simples, né, pessoal? São mais fáceis da gente aprender. E, por último, o teste de tensão neural. Então, o que eu vou pedir para vocês? Especialmente esses resuminhos aqui, deixem em destaque em algum lugar onde vocês tenham acesso fácil. Então, tá a folha aqui, sei lá, do lado da minha cama, aí vira e mexe, eu dou uma olhada. Mas eu gastaria pelo menos umas 2 horas com esses slides e com o material que eu mandei impresso para vocês, lendo com atenção. Porque aqui, gente, não tem muito o que eu fazer, não. É mais apresentar para vocês. Eu tentei sintetizar o máximo possível de informações para ficar mais fácil vocês encontrarem, mas tem que ler e reforçar essas informações. Senão, não tem como a gente conseguir responder as questões. Às vezes a questão é fácil, só pergunta, sei lá, assinale a alternativa que tem um teste para epicondilite lateral, daí aparece lá, Cosen. Beleza.
Mas às vezes não, gente. Às vezes pergunta como é feito o teste de Falley. Então, como que é o posicionamento? Por quanto tempo tem que ficar? E essas informações estão todas aí. Só tem que reforçar, tá? Tem que dar uma lida, tem que reforçar. E daí, por isso que eu mandei o material extra para vocês, além dessa conversa aqui que a gente está tendo agora.